Olá, o Shabat aparece, vamos recebê-lo. Shalom, seja bem-vindo à Casa dos Benenos, sim. Vamos aos principais destaques da paraxá que será estudada neste Shabat, Sukkot e Hol HaMoed. A paraxá inicia com Deus falando a Moshe que o boi, o carneiro ou a cabra, quando nascerem, ficarão por 7 dias juntos de sua mãe. E do 8º dia em diante seriam aceitos por sacrifício, assim como a criança fica com a mãe 7 dias antes da circuncisão. E disse ainda a Moshe: fale aos filhos de Israel que proclamem como santas convocações estas solenidades, que além do Shabat haverão 7 dias solenes, destacando assim a festa das cabanas e das 4 espécies. Os judeus são recomendados a construírem cabanas para lembrarem de que durante 40 anos no deserto habitaram em tendas e foram protegidos por Deus. Os sacrifícios de Sukkot, que se iniciam no dia 15 do 7º mês, duravam 7 dias e totalizavam 70 sacrifícios oferecidos na época do Beit HaMikdash. E hoje são lembrados nas leituras de Hol HaMoed de Sukkot, que representam os sacrifícios ou rezas de Israel em favor das 70 nações de Gog e Magog. É isso aí, Zayt. Chegamos à leitura, uma leitura especial, a leitura de Hol HaMoed, as leituras de Sukkot. Olha como isso é representativo, né? Você vê 40 anos viveu o povo hebreu no deserto. No deserto tinham água, alimento, tinham proteção, não passavam frio à noite e não sofriam insolação durante o dia. Olha que coisa interessante, o Eterno deu ao povo, à nação sagrada. Mais do que uma alta preservação, né? Ele sustentou, ele protegeu, proveu todas as suas necessidades. 40 anos, Zayt. 40 anos. E qual que era o público, Zayt? A Torá descreve ali que 600 mil homens, né? 600 mil homens, mulheres e crianças. Vamos falar em torno de 2 milhões de pessoas. Em torno de 2 milhões de pessoas, tranquilo. Sendo protegidos, guardados pelo Eterno, pelo Criador no deserto. Pelo Criador. Zayt, então, esses 7 dias em que habitamos na Sukkah, na cabana, então, abandonarmos, né, o conforto de nossas casas. Lembrarmos que o Eterno, ele nos traz a proteção, ele nos traz a vida, ele nos traz a benemerência. O festival da benemerência do Eterno em relação a nós, da lembrança de que isso é feito. E ele nos traz isso. Ou seja, habitar na Sukkah, habitar na cabana, nos remete à lembrança de que os nossos pais habitaram em tendas, né, durante os 40 anos no deserto, e que também as nuvens de glória, Zayt, protegeram os nossos antepassados durante o calor do deserto do dia, e à noite as colunas de fogo os protegiam do frio. Né? Zayt, a leitura de Êxodo 33, ela lembra uma coisa interessante. Veja, nós passamos Yom Kippur e estamos já passando aí o 15º dia de Tishri, né? Que é quando então Moisés ele ordena a construção do Mishkan, do tabernáculo, né? Que é quando então as nuvens de glórias voltaram a acompanhar Israel no deserto. Foi a sinalização, foi o sinal de que Israel obteve de que Deus havia perdoado o pecado do bezerro de ouro. Terrível. É extremamente significativo, né? Essa época que nós habitamos as nossas sukkah, cada um tem a sua sukkah em casa, né? Então, é uma comprovação que a pessoa leva e diz ao Eterno: eu confio em você. Eu estou vivendo aqui como viveram os meus antepassados no deserto, confiando plenamente em você. Exato. Zayt,
Na leitura inicial, nós vimos ali a recomendação de Deus em relação ao período apropriado de que os animais kosher estariam prontos para serem apresentados no altar, no sacrifício, né? Então essas leituras, principalmente de Hol HaMoed, elas nos lembram da totalidade ou do total de sacrifícios que eram apresentados na época do Beit HaMikdash, que somavam 70. Né? Que é o número de Gog. O número das nações... São 70. Né? E os sacrifícios, por exemplo, a leitura de Hol HaMoed e as rezas desta semana são voltadas para que Deus perdoe as nações, para que Deus abençoe as nações com chuva, para que Deus continue regando né, as plantações de todas as nações, de todos os povos, para que haja paz. E isso aí, o interessante, né, é o fato de que o povo judeu, o povo sagrado, ele ora inclusive por aqueles povos que são inimigos. Ele ora pela paz. Ele ora pela paz. E que no final dos tempos, né, cada rei segurará a utzitzit de um tzadik, de um judeu, para se elevar perante o Eterno. Sim. Zait, veja, quando nós falamos das 4 espécies, né, que são o lulav, o etrog, a murta, a aravá, elas representam as 4 espécies de judeus que temos em todas as comunidades, inclusive no Anusim Brasil. Inclusive, exato, nós somos diferentes. Então nós temos pessoas com erudição, que é acompanhado pelas suas práticas, nós temos pessoas que têm a erudição, mas não têm a oportunidade de cumprir exatamente o que sabe, e temos aquele judeu que é ausente do conhecimento e também pobre de boas práticas, de boas ações. Mas que unidos formam formam as 4 espécies e só por meio delas é que nós recebemos as bênçãos dos céus, né, para boas chuvas, para boas colheitas, né, com prosperidade, com saúde, só unindo essas 4 espécies. Então, da mesma forma, Zait, a redenção que virá para o povo judeu, ela vem com a promessa de que todo judeu terá o seu coração amolecido para amar voluntariamente a Deus, de forma espontânea, o Eterno, uma forma espontânea de reconhecer o Criador, de cumprirem seus mandamentos. Da mesma forma, as nações terão esta oportunidade. Então, quando o profeta Zacarias, que é a Haftará que acompanha as leituras desta semana, ela informa que as nações, Gog e Magog, elas serão atraídas a subirem contra Jerusalém, a guerrearem contra Jerusalém, né? E que a intervenção dos céus vai fazer com que estas nações sofram as consequências e os remanescentes que restarem dessa luta, dessa batalha, de uma possível guerra, então esses remanescentes também terão a oportunidade de conhecerem um único Deus, o qual tem um único nome. E por intermédio desse reconhecimento, então sim, os representantes, os chefes de Estado de todas as nações, serão convocados a subirem de ano em ano a Jerusalém para celebrarem Sukkot. Né? Que é quando o profeta Zacarias diz, então eles pegarão na orla, né, no tzitzit de um judeu, e dirá, iremos contigo, iremos convosco, porque o Senhor dos Exércitos está com vocês. E aí se encerra a idolatria. Encerrou-se a idolatria. Né? Então o restante das nações terão ciência de que existe um único Criador. Um único Deus. E aquele que não aceitar, em seu território não haverá chuva, né? Exatamente, é como nós rezamos no Alein Velken, né? E naquele dia um será o Senhor e um será o seu povo, nome. Né? Então as nações terão esse conhecimento, né? E elas deverão, ou seja, a festividade de Sukkot, na era da redenção, na era de Mashiach, ela terá a participação dos chefes de Estado, dos reis, dos governantes que deverão subir a Jerusalém para celebrarem a festa de Sukkot. A festa de Sukkot.
A nação que não subir, Zait, então sobre ela não caem as chuvas, e cairá sobre elas as pragas que caíram sobre o Egito. É surpreendente, né? A grandeza do Eterno e a bondade é inacreditável. A bondade do Eterno em relação ao ser humano, não somente ao judeu, ao ser humano, a todo ser humano. Exato. Que perante ele nós somos muito, muito, muito extremamente pequenos. Sim. Extremamente pequenos. E ele é extremamente, ao contrário, é extremamente grandioso, de uma grandiosidade fantástica. E ainda assim, com toda essa diferença, ele nos ama. Claro. Vai entender uma coisa dessa? Ô Zait, alguém me perguntou, Shemal, mas como pode Israel, sendo vítima de perseguição pelo antissemitismo, né, em Sukkot, ter que interceder, pedir que Deus abençoe as nações? Gog e Magog. É impressionante. Veja, Zait, Israel foi colocado para ser uma nação sacerdotal. Uma nação que seja sacerdote de todas as outras. Então todas as outras nações deverão aprender de Israel sobre Deus, que é o que recomenda e explica Zacarias. Então eles deverão pegar no Tzitzit e falar, eu preciso ir com você porque Deus está contigo. Né? Então é dessa ciência. Israel nunca deixou, mesmo sendo perseguido, sendo maltratado, sofrendo pelo ódio gratuito, ele nunca deixou de ajudar as nações. Não só nas orações, Zait, da fala de que assim, Deus te abençoe, né, que Deus te ajude, não. Também em épocas de acontecimentos, catástrofes, o Haiti e outros países, aqui no Brasil, em Brumadinho, nós vimos receberam ajuda humanitária, né, especializada de Israel. E então Israel nunca deixou, Israel nunca retribuiu com mal o mal que recebeu. Né, que recebeu. Não, ele sempre retribuiu com bem as nações que os trataram de forma indigna, né, quando estiveram em seus países, né, em seu território. E desta forma, então, esses países aprenderão por intermédio de Israel sobre o Criador. Porque Israel foi colocado como uma nação eleita, como um povo sacerdote dos demais países, dos demais povos. Isso é a missão linda, né? Isso é a missão de Israel, e por isso que as rezas, os sacrifícios que eram oferecidos na época do Beit HaMikdash, ou as orações que são feitas por toda a comunidade em Israel e na Galut, ela é voltada para que Deus abençoe as nações, né? E assim trazendo a paz. E assim trazendo a paz, né, sobre todos os povos. Zait, isso e muito mais será comentado aí pelo mais competente Minyan nesse próximo Shabbat. Que fala de Anusim para Anusim. Compartilhe este vídeo com os seus amigos nas suas redes sociais. Inscreva-se neste canal e ative as notificações. Seja um mantenedor da casa dos Bnei Anusim. Shalom. Shalom. לקט קלה, בני שבת נקבלה